Olá, Dani Moures, tudo bem? Hoje é a continuação daquele vídeo que a gente falou sobre os gênios numéricos e eu sei que esse assunto é muito divertido, então vamos continuar falando de coisa boa, né? Pra quem ainda não assistiu o primeiro vídeo, vou deixar no card, assiste aí e depois você volta aqui. E eu estou atendendo ao pedido dos meus inscritos, né? O Lucas Vinícius pediu pra falar sobre esse tema e como é um tema muito extenso e muito maravilhoso, eu resolvi dividir em 2 vídeos, por isso hoje é o parte 2. Pra quem é novo por aqui, seja muito bem-vindo, meu nome é Daniela Caroline e a missão desse canal é estimular você a ter interesse pelo seu crescimento pessoal. Ah, gente, o cara de hoje é muito famoso e é muito interessante falar sobre ele. Quem dá o palpite? 2 segundos pra quem acertar. Fala aqui pra mim. Na verdade não tem como eu saber se você acertou ou não, né? 2 segundos já foram. O assunto de hoje é Isaac Newton. Pessoal, Isaac Newton viveu bem antes de Ramanuja. E ele nasceu em 1643 e morreu em 1727. Como vocês podem ver, ele viveu mais tempo do que o Ramanuja, né? Porque o Isaac não tinha muito problema de saúde como o Ramanuja. O Isaac tinha outras dificuldades, digamos assim. Talvez eu vou dar agora uma informação que você não tenha. Além de físico, astrônomo, matemático, o Isaac Newton era formado em artes. Bacharel em artes pela Universidade de Cambridge. Isso é muito interessante. Eu nunca, tinha estudado sobre coisas fora das exatas, assim, que o Isaac pode ter feito. Muito legal isso. Gente, dentre os maiores feitos do Isaac, eu posso citar aqui alguns e vocês vão ficar lisonjeados de saber de tudo isso. É isso que eu quero dizer. Dentre os muitos feitos de Isaac Newton, nós temos as 3 leis de Isaac Newton, né? A lei da gravitação. Ele estudou também a composição da luz branca. Ele conseguiu provar que dava para separar a luz branca da formação do arco-íris. Isso é muito maluco, né? Não sei como ele fez isso. Eu tenho muita vontade de estudar mais um pouco como que ele teve essa ideia, da onde que ele começou a estudar a composição da luz branca. O que mais? Ele estudou óptica, né? É o cara da física moderna da óptica. Ele elaborou os fundamentos da física infinitesimal, do cálculo infinitesimal. Vocês já ouviram sobre a história da maçã? Como que a maçã caiu, por que ela caiu para baixo e não para cima, ou para o lado, ou para o outro lado? Já ouviram, né? Tudo isso aí, Isaac Newton. Sabe quando você tá andando e você tropeça e você cai pro chão e não pro céu? É a lei da gravidade. Tudo isso Isaac Newton que estudou e mostrou pra gente. A gente sabe que Isaac Newton é o cara. E eu quero aqui falar pra vocês que ele é o cara mesmo, mas ele, como todo ser humano, passou por problemas. E a gente vai falar um pouco desses problemas agora, tá? Muito bem. O Isaac, antes mesmo de nascer, perdeu o pai. Quando Isaac estava ainda na barriga da sua mãe, o pai dele faleceu, infelizmente. E aí ele nasceu órfão de pai. Com 2 aninhos de idade, a mãe do Isaac casou com outro homem. E aí o Isaac foi morar com a avó dele. Aos 14 anos de idade, o Isaac teve que voltar a morar com a mãe para ajudar ela na lavoura, porque o seu padrasto havia falecido. Miga falou que ia aparecer no vídeo, tudo enrolou. Tô falando que ia aparecer no vídeo, tudo enrolou. E olha uma coisa incrível que eu encontrei. No período entre 1665 e 1667, deixa eu ver se eu falei certo, houve uma epidemia chamada peste bubônica na Inglaterra e o Isaac estava lá nessa época, porque ele era inglês, né? Eu esqueci de falar que ele era inglês no começo do que eu tô falando. Então, teve uma epidemia na Inglaterra e aí todas as universidades foram fechadas, os alunos que estudavam tiveram que voltar para suas casas, alguns moravam em outra cidade, tiveram que viajar, todo mundo ficou em isolamento social e
O que o Isaac fez? Ele assistiu muitas séries da Netflix? Não. Ele maratonou filmes e filmes com a galera? Não. Ele se isolou e começou a estudar aquilo que ele gostava. Gente, só nesse período em que ele estava de isolamento social, ele conseguiu fazer muita coisa e eu vou listar aqui pra vocês. Ele formulou a lei da gravitação universal, aplicou as leis básicas da mecânica, sabe aquelas de movimento, força, ação, reação, essas fórmulas, essas leis, ele aplicou essas leis aos astros. Ele desenvolveu métodos de cálculo diferencial e integral e, para complementar, ele meio que já começou a encaminhar a física óptica. Não deu tempo dele finalizar, né? Porque ele fez tipo tudo isso nesse período de quarentena. E aí quando tava acabando a quarentena, ele começou a estudar óptica e aí disseram: Isaac, acabou a quarentena, você tem que voltar pra universidade. Aí lá ele continuou estudando, entendeu? Mas na casa dele ele tava todo o tempo criando coisas, desenvolvendo leis, teorias e, meu Deus, o cara era um gênio. Se você, como eu, conhece alguém que não está estudando nada durante a quarentena, deixa o like. Ou seja, eu vou ter muito like nesse vídeo. Newton acaba de provar que o isolamento social não era o motivo para ele parar de estudar ou para ele parar de fazer aquilo que ele gosta. Tudo bem se você não está estudando nada novo nessa quarentena, mas eu te pergunto, você está fazendo algo que vai contribuir para o teu futuro? Se sim, tá tudo certo, tá tudo ótimo, você tá no caminho. Mas se você só tá fazendo coisas que são legais, mas que não vão corroborar em nada, então você precisa voltar e assistir esse vídeo aqui, ó, que eu vou deixar no card também, beleza? Sem contar que ele não tinha a ajuda da internet, né? Nem do computador. Naquela época, tipo, há muito tempo atrás, em 1665, ele não sabia nem o que era isso. Então, tudo que ele desenvolvia, tudo que ele estudava, era com base nos livros, entendeu? Pegava, assim, os livrões e começava a folhear, e começava a ler, estudar, e mastigar, e viver daquilo. Quando eu preciso pesquisar alguma coisa em um livro, eu digo pra vocês que eu prefiro o livro digital. Porque no livro digital a gente entra no computador, dá aquele Ctrl F, pesquisa a palavra que a gente quer e vai direto pro assunto, né? Mas, quando você tem um livro físico, você tem que procurar folha por folha, vai no sumário, vê, não é esse assunto, volta no sumário, vê de novo, não é esse assunto, volta, entendeu? Dá muito mais trabalho. Então, ele tinha, assim, um estudo muito mais trabalhoso do que o que a gente tem hoje. Hoje a gente tem muito mais ferramentas muito mais rápidas, porque a gente vive nessa sociedade, nessa geração do fast food, entendeu? Tudo tem que ser comida rápida, tem que ser Uber, pede um Uber que vai mais rápido, não precisa ficar esperando carona, ou então o meu carro quebrou, eu tenho que consertar pra depois ir, não, pede um Uber, depois conserta o carro, ou então não dá pra pegar ônibus, tem que ser rápido. Tudo é assim, entendeu? Então a mesma coisa nos estudos, tudo atualizou, a gente não tem mais aquele tempo que o pessoal tinha pra ficar noites e noites. Mas isso não quer dizer que a gente tá aproveitando bem essas ferramentas. Então, de novo, eu tô dizendo aqui pra você que não é que você tem que ser o físico, ou matemático, ou astrônomo, ou revolucionário do Brasil, ou revolucionário do mundo, mas é que você precisa dar prioridade para aquilo que você quer na sua vida. Daqui a 5 anos, como você se enxerga? O que você está fazendo para conseguir ser assim daqui a 5 anos? Entendeu? Eu tô falando mais ou menos disso. Então, vamos despertar e fazer aquilo que a gente gosta, mas também se preocupar com o nosso futuro, tá bom? Acho que é isso, acho que eu falei tudo sobre o Isaac, falei tudo que era interessante pro nosso canal. Eu espero que você tenha sido influenciado positivamente pra fazer coisas boas, pra estudar, pra crescer, pra correr atrás dos seus sonhos, tá bom? É isso, eu espero que vocês tenham amado, deixa o like, compartilha, comenta aqui embaixo ideias de vídeos que eu posso até demorar um pouquinho pra conseguir atender todo o meu público de 20 mil inscritos, mas eu vou conseguir atender e vou conseguir fazer todos os vídeos que vocês estão pedindo, tá bom, galera?
Beijo. Ah, vocês pensaram que eu esqueci? Não esqueci não. A Célia me prometeu que ia aparecer no próximo vídeo. E na verdade o próximo vídeo é esse. Então eu vou mostrar ela agora, tá? Porque Depois. ela precisa aparecer no vídeo, tá? Então, amiga, hoje nós vamos era Isaac Newton. Sim. Dá um oi pra galera antes de eu começar a Oi, tudo falar. bem? Meu nome é Célia, sou amiga da Gente, Dani. ela tem um sobrenome lindo, fala aí. Todo o teu sobrenome. Célia, Maxine, Salinhaque e Azevedo. Né? Parece de fora. Ela é amazonense, mas parece assim, tipo, francesa, sei lá. Então, eu queria saber se tu já tinha... Se tu já sabia que o Newton era formado em artes? Não sabia. Foi na hora que tu tava pesquisando, foi uma descoberta e tanto. E aquele negócio da epidemia também, comentei com É ela. verdade. Pois é, então enquanto tem muita gente aí assistindo Netflix, vendo muita série, filme, ele tava criando muitas teorias lá, que a gente usa muito hoje. Então fica aí um sentido pra muita gente. É verdade. Tipo assim, a gente não quer dizer que não pode fazer isso, É né? verdade. Mas é que tem que ter um equilíbrio pra tudo, né? Verdade. Então olha aí, ó, até a Célia tá dizendo isso pra vocês. Será que vocês não vão ouvir? Então é isso, ela apareceu, cumpriu com a palavra dela. É verdade. Como você se sente aparecendo num canal super famoso, de 20 mil inscritos? Muito importante. Daqui a pouco eu vou ficar muito famosa, vai ter vários seguidores, então me segue lá no Instagram. Olha, vou deixar aqui em cima, boa. Vou deixar aqui então, ó, nosso Instagram, segue lá a gente, tá bom? Tchau, Dani Mores!